Olá a todos, neste tutorial vamos aprender como efetuar a configuração da descarga do módulo de recursos humanos para o módulo de contabilidade. O processo de descarga para a contabilidade recorre-se de um conjunto de letras que representam uma conta ou parte dela, como prefixo, sufixo ou contido algures na conta. O objetivo é que uma caracterização do tipo 2111ME possa dar origem, por exemplo, à conta do plano 211110001. Para os processos de descarga, a aplicação possui legendas para cada uma das letras, pelo que deverá ser consultado o seu significado diretamente na aplicação. Além disso, o processo baseia-se ainda num conjunto de variáveis que representam o valor a considerar num dado processamento. São exemplos de valores: o vencimento, os descontos para a segurança social, etc. O processo está estruturado para suportar a geração de movimentos de contabilidade geral, analítica, de centros de custo e de fluxo de caixa. Na configuração da ficha da empresa, podemos definir o tipo de ligação à contabilidade. Online, que requer a presença do módulo de contabilidade e assegura a imediata geração dos movimentos na contabilidade a quando do processamento. Por configuração, pode abrir a janela a quando do processamento. Essa configuração encontra-se em Preferências, confirmar movimento de contabilidade, salários. Além disso, a descarga pode ainda ser do tipo offline. O modo de descarga offline é semelhante ao do online, divergindo apenas no momento em que são descarregados os movimentos e requer também a presença do módulo de contabilidade. Neste caso, são gerados os movimentos através de uma opção própria a pedido do utilizador, que permite gerar os movimentos condicionado por um conjunto de filtros disponibilizados na janela de descarga. E pode ainda ser ligação por exportação. O modo de exportação permite transpor para ficheiros XML os movimentos contabilísticos gerados. Neste caso, não é requerida a presença do módulo de contabilidade. Independentemente do modo de descarga, a estrutura base de configuração é comum aos três modos. Além disso, ainda podemos definir por exercício, no separador Contabilidade, os prefixos de contas para as contas de retenção de IRS e para as contas dispensadas de retenção de IRS ou isentas. Para estas contas, o processo tem um tratamento próprio, de forma a gerar toda a informação necessária para este tipo de movimentos. Na aplicação em recursos humanos, configuração de ligação à contabilidade, podemos então parametrizar a descarga da contabilidade do módulo recursos humanos para o módulo de contabilidade. Nesta janela, podemos então configurar nos quadro movimentos e o quadro tabelas outras. Esta janela é a base de ligação à contabilidade do módulo Recursos Humanos. Nesta opção é definida toda a estrutura do movimento, contas, valores, débito, crédito, etc. Podemos indicar o diário, uma vez que os movimentos do módulo da contabilidade têm sempre um diário associado, é necessário indicar qual o diário em que o movimento da contabilidade será gerado ou lançado. Aqui podemos indicar o tipo de documento a associar ao movimento de contabilidade. Na opção Usa analítica da contabilidade, se a opção estiver selecionada, as colunas Analítica Crédito e Analítica Débito serão escondidas e as reflexões serão efetuadas de acordo com as configurações da contabilidade. Caso a opção não esteja selecionada, as reflexões para a analítica serão efetuadas de acordo com as contas parametrizadas nas colunas Analítica Crédito e Analítica Débito. Podemos ainda indicar se usam os centros de custo da contabilidade. Quando selecionada, efetua a distribuição pelos centros de custo definidos nas contas da contabilidade. Caso contrário, a distribuição é efetuada de acordo com a distribuição definida pelas fichas de repartição de cada departamento e funcionário na respectiva ficha. Podemos indicar se inclui ou não independentes. Esta opção permite definir se pretendemos incluir ou não os valores correspondentes aos funcionários do tipo trabalhador independente. Se este campo estiver selecionado, serão gerados movimentos para os processamentos de funcionários do tipo trabalhador independente, além dos movimentos para os processamentos de funcionários do tipo trabalhador dependente. Podemos ainda definir cada um dos diferentes tipos de movimentos do módulo recursos humanos, como vão ser descarregados na contabilidade. Para esta grelha de movimentos, podemos ainda
definir, caso a empresa use planos auxiliares, se geram movimentos nos planos auxiliares a partir do plano base ou então configurar para cada um dos planos base. Na coluna de movimento são definidos os valores para cada um dos diversos tipos de movimentos. Tal como noutras ligações, é possível o recurso às letras para maior flexibilização do processo. Os valores disponíveis nesta coluna são: vencimento, definição da conta para o vencimento dos funcionários do tipo dependente, outros abonos, configuração da conta para outros abonos, exceto vencimento dos funcionários dependentes, descontos para a segurança social, configuração da conta para os descontos de segurança social efetuados por funcionários dependentes, descontos CGA, configuração da conta para os descontos CGA efetuados por funcionários dependentes, descontos ADSE, configuração dos valores relativos aos descontos para a ADSE dos funcionários dependentes. Outros descontos, configuração da conta para outros descontos, exceto Segurança Social, CGA e ADSE. Encargos de Segurança Social, a crédito e a débito. Configuração da conta para os encargos da empresa com Segurança Social. Este valor deve ser configurado a débito e crédito. Encargos CGA, também a crédito ou a débito. Podemos configurar a conta para os encargos da empresa com a CGA. Este valor também deve ser configurado a débito e a crédito. Remunerações líquidas. Definição da conta para as remunerações líquidas e ajustes. Configuração da conta para os valores de ajustes. Caso tenhamos configurado para incluir os independentes, devemos também configurar os diversos tipos de movimentos relativos aos trabalhadores independentes na descarga. No vencimento independente, podemos configurar a conta para o vencimento dos funcionários do tipo independente, disponível caso esteja ativa a configuração incluir independentes. Outros abonos independentes, configuração da conta para outros abonos, exceto o vencimento dos funcionários do tipo independente. Mais uma vez, disponível caso esteja ativa a configuração incluir independentes. Remunerações líquidas independentes. Também disponível caso esteja ativa a configuração incluir independentes, onde podemos indicar a configuração da conta para as remunerações líquidas dos funcionários independentes. Também podemos configurar os acertos dos encargos para a segurança social. Também devem ser configurados a crédito e a débito. Para configurar o acerto que decorre por diferenças entre o mapa da Segurança Social e o valor processado pela descarga para a contabilidade. O lançamento deste valor deverá ser feito a débito e a crédito e de forma inversa ao movimento natural do registro de encargos de Segurança Social. Da mesma forma, temos os acertos com encargos CGA, que também devem ser a crédito e a débito, para configurar o acerto que decorre por diferenças entre o mapa CGA e o valor processado pela descarga para a contabilidade. À semelhança dos acertos para a Segurança Social, o lançamento deste valor deverá ser feito a débito e a crédito e de forma inversa ao movimento natural do registro do encargo CGA. Abonos em espécie líquido para configuração da conta para abonos processados com configuração em espécie. E este valor não está incluído no valor remunerações líquidas. Abonos em espécie e líquido. Indicação da conta para abonos processados com a configuração em espécie. Tipicamente, estes abonos possuem contas ou variação diferentes dos abonos pecuniários. Podemos ainda configurar os valores relativos aos fundos de compensação. Referem-se ao desconto para o Fundo de Compensação do Trabalho, devendo este valor ser movimentado simultaneamente a crédito e a débito. E a configuração dos descontos relativos ao Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho, que, tal como o anterior, deve ser movimentado simultaneamente a débito e a crédito. Na coluna Centro de Custo, podemos definir que, se este campo estiver selecionado, são gerados os movimentos para centros de custo de acordo com as regras de distribuição definida nos departamentos e funcionários. Coluna Conta, com a conta da contabilidade a movimentar, pode ser combinada com letras que serão substituídas pelos respectivos dígitos, que constam da respectiva tabela no momento da descarga. As letras disponíveis para cada tipo de lançamento e respectivo significado estão disponíveis na caixa Letras do lado direito do ecrã.
Assim, para combinar os dígitos de uma conta com uma letra, tem de se colocar o cursor em cima da conta e indicar os dígitos fixos e de seguida selecionar as letras. O campo conta é atualizado combinado com o conjunto de letras selecionadas, sempre que uma letra é marcada ou desmarcada. Débito ou crédito, onde podemos definir o sentido da linha do movimento, a débito ou a crédito, a ser lançado na contabilidade. Na coluna descrição, podemos colocar a descrição da linha do movimento na contabilidade. Por defeito, a descrição sugerida é PROC salários, processamento, sendo que processamento será substituído pelo mês ou processamento a descarregar ou pela indicação de subsídio de férias ou subsídio de Natal. Deverá ainda ser tido em conta que a descrição pode ser usada como fator de agrupamento de movimento, ou seja, para contas iguais e descrições diferentes, serão geradas linhas de movimento diferentes. Nas contas analíticas a débito e a crédito, caso estejam preenchidas, serão lançadas ou a crédito ou a débito, consoante a coluna, e é obrigatório que comece pelo dígito 9. Além das configurações dos processamentos, temos ainda a configuração tabelas outras, onde cada uma das tabelas contém um campo de ligação à contabilidade. Cada um desses campos corresponde a uma letra de ligação. Assim, por exemplo, a tabela bónus descontos corresponde à letra A. O preenchimento destes campos é necessário sempre que se pretenda variar o valor do movimento por qualquer das tabelas existentes. No separador de tabelas abonos descontos, podemos ainda indicar se o subsídio de férias e Natal classifica os abonos pelo recibo. Está disponível apenas na tabela abonos e significa que os abonos serão agrupados pelo tipo de recibo, desprezando a classificação que o abono possa ter. Estando assinalado este campo, na descarga para a contabilidade, os abonos ficarão agrupados tal como a DMR efetua o agrupamento. Nas tabelas de abonos descontos, funcionários e órgãos sociais, é possível indicar letras no campo de ligação, mas apenas aquelas que forem disponibilizadas na caixa letras, de forma a evitar cenários ciclos. Assim, por exemplo, nos órgãos sociais só podemos utilizar a letra D, departamentos. Nos funcionários podemos indicar a letra I de regime e nos abonos descontos podemos indicar mais uma série de letras. As tabelas de departamentos e funcionários possuem ainda um campo de ligação para centros de custo, fichas de repartição, que será usado caso seja indicado para utilizar a estrutura de centros de custo definida na aplicação de recursos humanos, ou seja, caso esta configuração não esteja selecionada. E podemos então indicar as fichas de repartição nas tabelas de departamentos e nas tabelas de funcionários. A tabela de contas pode ainda apresentar os planos operacionais caso a empresa esteja configurada para os utilizar. Nesse caso, devem ser indicados os dígitos para cada um dos planos ou a indicação que gera os movimentos nos planos auxiliares a partir do plano base. Na tabela dos abonos de descontos, é ainda possível indicar os dígitos para os encargos, apenas disponível para os descontos do tipo percentagem de regime. De referir que, além da configuração dos processamentos, também podemos, caso a empresa esteja configurada por exercício, esteja configurada para gerir os pagamentos, podemos também efetuar a configuração da descarga dos valores relativos aos pagamentos para a contabilidade. Vamos de seguida ver a janela de descarga para a contabilidade. Na janela de descarga constam os movimentos de contabilidade geral e analítica gerados com base nas parametrizações de ligação por defeito, movimentos de centro de custo e movimentos de fluxo de caixa. O agrupamento dos movimentos a descarregar é feito por mês, subsídio de férias, subsídio de Natal para os dependentes, ou então por trabalhador independente e para cada um deles por mês, subsídio de férias ou subsídio de Natal. Além disso, podem existir casos em que os movimentos a gerar estejam anómalos. Quando os movimentos a gerar estão em anomalia, o movimento não será gerado para a contabilidade. As situações que podem originar um movimento anómalo são: o movimento não se encontrar balanceado,
o total dos débitos é diferente do total dos créditos. Neste caso, não é considerado movimento anómalo se no diário ou no administrador por empresa tem a indicação que permite débitos diferentes de créditos. A existência de letras nos códigos das contas, nos casos em que, mediante a configuração, as letras não tenham sido desdobradas em dígitos, as contas não são de movimento ou não existem e não é possível a sua criação, os fluxos de caixa não estão balanceados, a soma das contas de caixa não corresponde às somas das contas geradoras de fluxos ou ainda os centros de custo não estão totalmente distribuídos. No caso da descarga online, a descarga é efetuada imediatamente após a operação de processamento ou reprocessamento dos salários ou dos pagamentos. Na configuração do ERP, é possível indicar se pretendemos que seja sempre apresentada a janela de descarga online a quando da operação de processamento-reprocessamento. Esta opção apenas se aplica à descarga online. Caso a opção esteja ativa, significa que será sempre apresentada a janela de descarga a quando da operação de processamento-reprocessamento, mesmo que as contas sejam resolvidas corretamente pelo processo de descarga. Ou seja, depois de terminar o processamento, como temos a configuração ativa, a janela vai ser apresentada apesar do movimento estar bem configurado. Se agora desativarmos a opção, vamos ver que a janela já não será apresentada. E agora a janela já não foi apresentada. No entanto, os movimentos foram lançados para a contabilidade. Se viermos aqui e pusermos aqui uma conta, por exemplo, que não exista, apesar da janela estar configurada para não ser apresentada, como aquela conta não vai existir, o movimento ficará como anómalo e será apresentada a janela de descarga para serem retificados. Esta conta não existe. Só retificar novamente aqui. No caso da descarga offline, a descarga é efetuada a pedido do utilizador. Isto significa que após o processamento não vai ser efetuada automaticamente a descarga para a contabilidade. Só vai ser efetuada a pedido do utilizador no momento em que o utilizador despolutar a respectiva opção. E para isso, podemos vir a esta opção e efetuar a descarga. Podemos indicar um intervalo de datas, podemos dizer se queremos incluir os processamentos ou os pagamentos já descarregados e
os movimentos serão descarregados, é apresentado um resumo dos movimentos descarregados. Lá está, podemos ver aqui que temos só um funcionário independente no mês de dezembro e depois temos funcionários dependentes com processamento normal, subsídio de férias e de Natal e podemos aceder a cada um desses movimentos a descarregar. Podemos ainda pré-visualizar e imprimir os movimentos que serão descarregados e podemos alterar os valores calculados automaticamente se quisermos retificá-los. E depois é só confirmar a descarga e estes movimentos foram descarregados para a contabilidade. Se removermos o processamento, no caso da descarga online que vimos há pouco, os movimentos eram automaticamente removidos da contabilidade. Como temos a descarga offline, temos que efetuar a descarga. Não há movimentos a gerar para este mês, só há movimentos a remover, aqueles que foram anteriormente descarregados, e os movimentos foram então removidos da contabilidade. No caso da descarga por exportação, tal como a descarga offline, esta também é efetuada a pedido do utilizador, através da mesma opção da descarga offline, sendo que o processo é em tudo idêntico ao da descarga offline, exceto que não é necessário que exista o módulo de contabilidade e além disso os valores vão ser descarregados para ficheiro, por isso é necessário indicar o ficheiro para onde queremos guardar os valores. Lá está, estamos em dezembro, não existem valores a descarregar, porque tínhamos removido o processamento de dezembro. Vamos processá-lo novamente. E agora sim temos movimentos, já indicamos o ficheiro e exportamos com sucesso o ficheiro com os movimentos a descarregar para a contabilidade. Vamos só ver aquela particularidade daquelas contas configuradas como retenção de IRS ou dispensadas retenção de IRS. No caso, tenho aqui este funcionário, 103, que é trabalhador independente e os descontos de IRS foram cair numa daquelas contas parametrizadas como de retenção de IRS. Foi automaticamente preenchido aqui o número contribuinte do funcionário, mediante a informação na ficha do funcionário, e podemos aceder aos detalhes das retenções de IRS e vimos que automaticamente ficaram aqui preenchidos os dados, mais uma vez mediante a informação na ficha do funcionário. No caso do 1003 é do género, só que está dispensado de retenção de IRS, então foi cair a uma daquelas contas de retenção de IRS e acontece a mesma coisa. Não tem taxa de retenção, apesar de ter incidência. E com isto vimos então como podemos efetuar a configuração da descarga e a descarga propriamente dita do módulo de recursos humanos para o módulo de contabilidade.